Olá, iniciamos hoje uma análise focada em Gênesis capítulo 6. É um texto bem denso, né? Prepara todo o cenário para o dilúvio. Exatamente. É fundamental para entender o que vem depois. Vamos tentar explorar as razões que o texto dá para essa catástrofe e, claro, a escolha de Noé. A ideia é entender a crise que Gênesis descreve e por que Noé se torna tão central, né? Isso, uma figura-chave nesse momento. Bom, a narrativa começa com o mundo se expandindo, a população crescendo. Mas logo aparecem os elementos de tensão, sabe? Sim, a questão dos filhos de Deus se unindo às filhas dos homens. Exato. E disso surgem os Nefilim, ou gigantes, heróis da antiguidade. O que a gente pode entender dessas uniões são bem misteriosas, né? São, sim, é um ponto super debatido. Quem seriam esses filhos de Deus? Anjos caídos, ou talvez a linhagem de Sete, considerada mais piedosa, se misturando com outra? O texto não crava, né? Não mesmo. Mas ele apresenta essa mistura, essa quebra de barreiras, como algo que desagradou a Deus. E a consequência, bom, é a decisão de limitar a vida humana. 120 anos. Porque o ser humano é mortal, é carne, como diz o texto. Entendi. Então, essa mistura é vista como uma transgressão. E parece que a coisa piora rápido depois disso. Piora e muito. O texto fala que o Senhor viu que a maldade humana era grande, que os pensamentos eram só para o mal o tempo todo. É uma descrição bem pesada. E a reação divina nossa, é descrita de forma muito intensa, né? Extremamente forte. Fala de uma dor profunda no coração de Deus, sabe? Um pesar por ter criado a humanidade. É claro que essa linguagem de arrependimento divino é complexa teologicamente falando. Sim, usar termos humanos para Deus. Exato, mas transmite a gravidade da situação do ponto de vista da narrativa, né? Não é só um desapontamento, leva a uma decisão drástica, varrer da terra os humanos e também os animais, aves, tudo. A corrupção era vista como total, generalizada. Uma destruição quase completa. Mas aí, no meio disso tudo, surge uma exceção. Noé. E isso, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O texto descreve ele como justo e íntegro na sua geração, e que ele andava com Deus. O que significava ser justo e íntegro num mundo assim tão corrompido? Significava um contraste gritante, né? Enquanto o resto da terra é descrita como corrupta, cheia de violência, Noé representa o oposto: retidão, fidelidade. E esse andar com Deus? Sugere uma relação próxima, de obediência. Lembra Enoque, que também andou com Deus? Então, essa integridade moral, essa conexão espiritual no meio do caos, é o que qualifica Noé para receber a graça e ser o instrumento de salvação. Ele não era só bonzinho, ele estava ativamente alinhado com Deus no mundo desalinhado. Faz sentido. E é para ele que Deus revela o plano e dá as instruções para a arca. E são instruções bem específicas. Muito específicas. Madeira de gofer, que talvez seja cipreste, compartimentos, vedação com betume por dentro e por fora. E o tamanho? 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Convertendo isso dá mais de um campo de futebol de comprimento. É impressionante imaginar isso para a época. Sem dúvida, as dimensões são colossais para a tecnologia antiga, algo como 133 metros por 22 por 13. Essa precisão toda reforça que o projeto era divino, né? Não uma ideia humana. Claramente, um mandato detalhado para um propósito muito claro. Exato. Preservar Noé, sua família, esposa, os 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as noras, e também representantes de toda a vida terrestre. Casais de animais, aves, répteis, para garantir a continuidade da vida depois do dilúvio. A arca é literalmente um barco de salvação. E além da estrutura física, tem a ordem de levar esses casais de cada espécie, estocar comida para todo mundo a bordo. E aí vem uma promessa-chave, né? Deus diz a Noé, mas contigo estabelecerei a minha aliança. O que significa essa aliança aqui nesse ponto? Olha, essa é a primeira vez que a palavra aliança, berit, em hebraico, aparece na Bíblia de forma explícita. É um pacto formal. Aqui é uma promessa de Deus de salvação e preservação, feita diretamente a Noé.
e, através dele, para a continuidade da vida. Então, um contraponto direto ao juízo que viria sobre o resto do mundo. Exatamente. Marca essa dualidade do capítulo. Juízo severo sobre a maldade, mas, ao mesmo tempo, graça e um pacto com quem é considerado justo. E a resposta de Noé é fundamental para a narrativa. Obediência total. Assim fez Noé. Conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, para a gente amarrar as ideias, Gênesis 6 mostra um mundo mergulhado na maldade, o que leva a uma reação divina drástica, o dilúvio. Mas nesse cenário, Noé se destaca pela justiça. Ele recebe a graça, instruções detalhadas para a arca e a promessa de uma aliança para preservar a vida. Isso. O capítulo deixa a gente com essa tensão forte, né? Entre o juízo divino, por causa da corrupção humana, e a chance de um recomeço, que depende da fé e da obediência de uma única pessoa. É verdade. Fique a reflexão, talvez. Como essa história tão antiga, que fala de destruição, mas também de salvação seletiva, e coloca tanto peso na resposta de um indivíduo a um chamado divino, como ela conversa com as nossas ideias hoje sobre responsabilidade, sobre como lidar com crises e sobre a esperança de renovação.